Sem o lobo, a história não tem graça. No final das contas, o Tom nunca pegou o Jerry nunca fugiu para sempre do Tom. Almas para os ex. Recentemente aconteceu um fato terrível relacionado ao cão Orelha. Era uma vez uma menina que usava uma capa vermelha. Pegou sua cesta cheia de frutas, atravessou a floresta. Chegou na casa da sua avó. Elas desfrutaram de todas aquelas frutas. Comeram juntas, partilharam. Tiveram uma noite muito agradável. No dia seguinte, ela voltou para casa e tudo seguiu muito bem. O que falta nessa história? Você percebe que sem o lobo, a história não tem graça? Assim também é na nossa vida. Nós precisamos de um problema para resolver, para desatar os nós. Nós precisamos de um vilão para culpar. Nós precisamos de alguém que faça com que as coisas fiquem confusas para que a gente consiga ter uma moral da história. E olhar para isso traz tantas camadas e tantos vieses sobre as nossas vidas. Primeiro, esse lugar de precisar de um problema. Vê se você se identifica com isso. Aquela mulher que tem uma carreira bacana, lá, vamos dizer aquela mulher de 20 e poucos anos, 18, bem jovem, que é aquela mulher batalhadora, que consegue o que ela quer, que tem os seus planos profissionais, que executa, que está tendo sucesso. Ela tem uma tendência a arrumar um homem problemático. Um homem ao qual ela tenha que salvar. Porque ela precisa de um problema. Aquela pessoa que vive reclamando de alguém com quem ela convive. Não, mas a minha mãe é tóxica, o meu marido é tóxico, fulano é tóxico. Se você convive com uma pessoa tóxica, percebe que você está dando liberdade para essa pessoa ser tóxica com você. Mas ela é minha mãe. Você está dizendo que eu tenho que parar de falar com a minha mãe? Não, eu estou dizendo que você tem que saber impor limites nas pessoas. Mas muitas vezes, esse programa inconsciente de precisa de um problema, sem o lobo a história não tem graça. Você vai deixando os lobos irem tomando conta da sua vida. E, em muitos lugares, os lobos realmente são necessários. Porque se não houvesse todo o enredo relacionado ao lobo, a Chapeuzinho não teria tido o aprendizado que ela teve no final da história. Ela não teria descoberto as capacidades dela, superado obstáculos. E diante disso, você não acha que a Chapeuzinho se tornou muito mais autoconfiante depois do que ela passou com relação ao lobo? Você também pode e deve utilizar os problemas, obstáculos e desafios da vida para ter aprendizados. Então, percebe que tem a camada onde você só fica vivendo olhando para o lobo e tem a camada onde você usa o lobo para aprender. E a linha entre essas duas camadas, ela é muito tênue. Por mais que você faça terapia, vigie, ore, medite, se você não estiver muito atenta, você escorrega e cai para o lado de quem está reclamando, deixando o lobo ali. Mas na presença, você consegue olhar, entender o lobo, entender o papel do lobo e superar o lobo na sua vida. Ser mais ardilosa que o lobo. Tem até um livro que fala, mais esperto que o diabo. Ser mais esperta que os problemas que vêm te desviar de si mesmo. Porque os problemas sempre trazem em si uma grande oportunidade de aprendizado. Se você estiver presente e consciente para isso. Se você não tiver, sabe o que os problemas vão fazer com você? Te enredar. Você vai ficar como se fosse em looping, lutando com o lobo. Sabe, no Pica-Pau, no Papaléguas, aqueles desenhos da nossa época? No Tom e Jerry, que eles ficam o tempo inteiro, um armando a armadilha para o outro, um armando a armadilha para o outro, e todos os episódios nunca teve um fim no final das contas. No final das contas, o Tom nunca pegou o Jerry nunca fugiu para sempre do Tom. Se você não estiver presente para a função dos problemas e desafios na sua vida, você vai ficar nesse ciclo.
Repetindo, 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 repetindo. Porque parece que é o ritmo normal das coisas. É normal tomar um remédio para acordar, ou se encher de café para conseguir acordar e passar pelo seu dia sacrificante. É normal ter que tomar um remédio para dormir, porque amanhã você vai ter outro dia sacrificante, você não pode perder tempo com a insônia, que muitas vezes é um chamado da tua alma para refletir sobre algo que não está fazendo sentido. E você fica ali, retroalimentando o lobo, o problema, o jogo. E esse jogo, ele é muito perigoso, principalmente no que tange não só as nossas rotinas e os nossos hábitos, mas também aos personagens da nossa vida. Perceba, se existe uma relação que você tenha, onde você está emaranhada, onde você tem uma pessoa que te desafia demais, seja um relacionamento atual, um ex, vamos dar aqui um destaque, palmas para os ex. As ex. São grandes professores e mestres de cura para muitas pessoas. Você pode me dizer, é impossível aquele ser que inferniza a minha vida ser um mestre de cura para mim. É. Quando você tem uma relação muito difícil com uma pessoa, ela está sendo um mestre para você. Ela está sendo um brilhante lobo mau. Que a partir do momento que você conseguir entender essa função, driblar esse lobo, tirar a vovó da barriga dele, você vai sair muito melhor dessa relação. Portanto, se você não está fazendo esse movimento de sair de uma relação destrutiva, não, mas eu já terminei com essa pessoa, por isso que ela é ex. Não. Se a relação ainda é difícil, e eu atendo homens e mulheres que têm uma relação difícil com pais e mães dos seus filhos, existe algo em você que está alimentando isso. Ou você precisa dessa pessoa, ou existe algo na relação de vocês que não foi trabalhada. Não, mas essa pessoa queria estar comigo, eu terminei, e aí ela não quer estar comigo, ela não aceita o fim. Você não está sabendo colocar esse limite. Não só em comportamento, mas o primeiro limite que tem que ser colocado é o energético, aonde você ainda se permite alimentar essa pessoa. Porque a pessoa não vai mudar. Não é ela que está incomodada. É você. E se você for a pessoa tóxica nessa relação, já parou para pensar? Se tudo for diferente da forma como você vê, claro que, enquanto terapeuta, eu só ouço um lado da história. Mas eu tenho artifícios, fofoquinhas espirituais no meu ouvido que me trazem uma percepção. E nem sempre vai adiantar eu, como terapeuta, chegar para você e falar isso. Você vai precisar estar passando pelo seu processo e entendendo a cada passo. Peraí, aqui eu me senti abandonada pela minha mãe. E aqui eu tô gerando esse ciclo de abandonar primeiro para não ser abandonado. Como que você se percebe? Recentemente aconteceu um fato terrível relacionado ao cão Orelha e eu fiquei observando o comportamento das pessoas. Houve uma união coletiva de todos os gêneros, crenças, graus, numa necessidade de justiça. E eu não estou criticando quem quer justiça. Vamos entender aqui que sou uma filha de Xangô, que a injustiça me dá, aperta todos os meus gatilhos que você pode imaginar de raiva, de ódio. E eu percebi a galera do axé convocando e mexendo com a magia contra as pessoas. As pessoas que querem achar as pessoas que fizeram e fazer justiça com as próprias mãos, percebe que determinados acontecimentos fazem as nossas sombras pularem na nossa frente. Mas se você não está presente, você está olhando para fora, está só projetando no outro, não entendendo que o bagulho é aqui dentro. O babado está aqui. Você está dizendo que a gente tem que ficar neutra? Não. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho uma gata. Já tive outros animais. Eu amo os animais. Eu considero uma atrocidade o que aconteceu. Só que eu não sei e não quero aprender
a fazer determinados trabalhos espirituais com os quais eu pudesse enviar energias de vamos fazer justiça pela magia com essas pessoas. Porque eu sou santa? Não, justamente porque eu já sei que eu não fui santa. Eu já tive acesso a vidas passadas onde eu abusei da minha mão de magia, dos meus conhecimentos de magia. Por isso que nessa encarnação eu demorei a assumir esse meu lado, porque uma parte da minha alma tinha medo de cair de novo nesse lugar. Logo, algumas coisas que você pode vir me procurar para fazer, eu vou te falar, eu não sei fazer. E também não vou aprender a fazer por você. Eu vou buscar um caminho ético dentro da espiritualidade para te ajudar com algumas coisas. Mas quando algo extrapola tudo que a gente tolera, a gente coloca para fora. Essa sombra, esse ódio, a gente vai lá e projeta. Mas percebe, existe uma linha muito tênue entre você estar querendo a justiça para aquele, entre você estar doída pelo absurdo que ocorreu, e entre você estar se igualando energeticamente. O que você faria se você tivesse uma pessoa dessas na sua frente, que fez o que fez? Que tipo de atrocidade passa na tua cabeça que você teria capacidade de executar justificando o ato do outro? Não, ele fez isso, então ele merece isso, isso, isso. E aí as pessoas vêm. Vamos parar para pensar? Vamos olhar para dentro? Porque em mim traz revolta, em mim traz ódio, em mim traz raiva. Eu já me fiz essa pergunta: o que eu faria se eu tivesse a oportunidade de estar na minha mão essa pessoa? Antes, e ainda que e também durante o meu trabalho de terapeuta, eu sou enfermeira. Eu já atendi bandidos. E eu já vi posturas de colegas que tentam fazer, não estou dizendo as vias de fato, mas tratam de uma forma como estou tentando fazer justiça com as próprias mãos. Trata muito mal. Ah, você está dizendo que você trata com todo amor e carinho? Não. Eu tenho uma postura profissional, onde o problema que aquela pessoa executou relacionado à justiça é resolvido com o policial, com o juiz, não é comigo. Naquele lugar, o meu papel é prestar assistência. Tá com dor, vai tomar remédio para dor. Ponto. Mas eu também não vou usar nenhum artifício que seja do meu conhecimento científico para maltratar, para piorar, para ficar ali julgando aquela pessoa. Como eu também já trabalhei muitos anos em maternidade e já cansei de ver mulheres que cometeram um aborto sendo totalmente julgadas e maltratadas pela equipe de saúde. Quando, na verdade, dentro da ética da profissão, você não pode fazer isso. Você não é juiz, você não é juíza. Você está misturando o teu sistema de crenças. Porque pela lei, quem tem que resolver a lei não é o profissional de saúde. E é a mesma coisa na nossa vida. Eu também, por exemplo, por ser essa pessoa que preza pela justiça, que não gosta de presenciar injustiças, muitas vezes eu fui a pessoa que se posicionou como a defensora dos frascos e comprimidos. Aquela pessoa que se posiciona, aquela pessoa que fala. E sabe o que eu percebi? Que aquelas pessoas que não têm coragem de se posicionar e falar por si, vinham me procurar, me inflamar com casos de injustiça que elas estavam passando, para que eu me posicionasse no lugar delas. Sabe o que era isso? Manipulação. E sabe por que eu me deixava manipular? Porque o meu ego acreditava que eu era incrível, sendo aquela que conseguia contornar determinadas situações com o meu argumento, com a minha capacidade de mostrar que aquilo ali era uma injustiça. Olha as armadilhas da nossa mente e do nosso ego. Eu me achava fodona, mas eu era? Não. Eu estava carregando pesos que não eram meus, me envolvendo em histórias que não eram minhas. E sabe quem me defendia quando eu precisava? Ninguém. Só eu. Então, se você está incomodada com alguma questão, resolva. Se essa questão vier a incomodar a mim, ou essa pessoa vier a incomodar a mim, eu resolvo. Ema, cada um com seus problemas. Mas percebe que sem o lobo mau a história não tem graça? Muitas vezes nós estamos buscando alguém para projetar toda essa nossa raiva, esse nosso ódio, essa nossa revolta, essa nossa capacidade de dizer isso aqui justifica fazer qualquer coisa. Será?
Quando você tá querendo fazer justiça com as próprias mãos, em qualquer situação na sua vida, por mais injusta que ela pareça, você por acaso não estaria duvidando das leis universais, de Deus, do universo, onde tudo é perfeito, tudo é como é? Quando você também está o tempo todo gritando a injustiça que estão cometendo com você, você não está ocupando um lugar de vítima? Gente, é sem julgamento. Sabe por quê? Porque várias vezes caiu para mim a carta da vítima do oráculo das deusas. Edna, vítima. Não, ela de novo não. Então calma, eu não estou falando de um lugar de uma santa soberana que tá te acusando. Tamo junta nessa. Lutando contra a vítima que habita em nós e que quer ficar se manifestando e dizendo para todo mundo, tadinha de mim, olha o que estão fazendo comigo. Existem vítimas? Existem teorias que dizem que não existem vítimas. Existem situações que nos mostram que existem vítimas. O animal atacado foi uma vítima. Isso é incontestável. Não tem como você dizer, não, mas é porque ele na vida passada, ele foi um cachorro que fez isso, isso e isso. Como às vezes a gente quer tentar justificar em outros casos entre humanos, por exemplo. Esse caso precisa de justiça. E eu tenho certeza que, independente da justiça dos homens, a justiça de Deus, Machado de Xangô, os guardiões espirituais vão atuar. Eu fazendo alguma coisa ou não. Mas esse tipo de situação, ao mesmo tempo que leva à dor, leva ao ódio coletivo, ao peso, à densidade. Se você é médium, se você tem uma sensibilidade energética, com mais presença para essa sensibilidade, porque talvez você tenha e não se dê conta dela, o bicho tá pegando, a atmosfera tá super pesada. Por quê? Porque apesar de ser uma dor e algo incontestavelmente terrível, o que isso liberou de todos nós é muito pesado. E 98% das pessoas que estão lidando com essa informação não estão presentes para olhar para si, se examinar e falar: caraca, olha o que tem dentro de mim. Olha o que a minha mente teve capacidade de elaborar. Aonde eu não estou me igualando em frequência e é difícil. De fato, é difícil e nem era para ser fácil. E a gente não veio aqui para ter facilidade. Que a moleza senta no pudim não pede para reencarnar. Presença. Presta atenção. E se você chegou até esse momento desse vídeo, é porque tudo que eu falei tinha uma importância de chegar até você. Que mais te tocou? Que mais bateu fundo? É preciso estar presente e é preciso encarar as suas sombras. Algumas delas serão liberadas, curadas, outras delas precisarão ser aceitas e incluídas. Existe um cramunhão dentro de mim que fica dentro da garrafinha meditando, que algumas pessoas e situações abrem a garrafinha. E cabe a mim escolher se vou liberá-lo, em que intensidade, ou se eu vou botar a tampinha de volta no lugar. O cramunhãozinho está dentro de cada um de nós, mas as escolhas são nossas. Tem uma expressão que meu marido fala assim: quando desce o teto preto, é a hora que abriu a tampa da garrafa e você pode cometer um ato. Você pode se arrepender pro resto da sua vida, estragar a sua vida. Por isso que sim, é normal sentir raiva, é uma emoção do ser humano, mas a gente precisa ter muito cuidado até onde a gente deixa isso acontecer com a gente. Eu tenho filho adolescente, eu pego muito no pé dele com isso. Tem TDAH, é impulsivo. Calma, vamos voltar para cá. Você não pode deixar a raiva te dominar. Você tem que entender que sentiu isso aqui, é a raiva que está dominando, o que eu saio. Eu não posso dar vazão a essa raiva com uma violência física contra outra pessoa, contra mim mesma, contra ambientes e objetos. Tem que ter esse treino mental. Porque se todos nós dessemos vazão a tudo, na verdade, não dá para dar vazão a tudo. É por isso que precisa de terapia o tempo todo. Para cada momento, a cada passo, a cada nova consciência, a cada questão que aparece, que você precisa lidar,
você ter um suporte para lidar com isso, uma visão de fora para dentro. Porque senão você fica preso na tua mente, repetindo as mesmas histórias para si mesmo, nadando ali com a vítima, mergulhando nos sentimentos, pensamentos, emoções, sendo a vítima de todas as situações. Enquanto você é vítima, o poder está na mão do outro. Quando você fala, estou me vendo como uma vítima aqui, eu vou retomar esse poder para mim, eu vou resolver essa história. Sempre tem uma solução, sempre tem um caminho, sempre tem uma forma de limitar. Às vezes, é não respondendo. Às vezes, é mudando o seu jeito de falar. Postura. Constelação é sobre postura. É sobre você entender o que te leva à postura que você tem hoje, que traumas, que dores, que projeções te levam à postura que você tem hoje e o que você precisa fazer para ter a postura adequada e ideal naquele contexto. Hoje, eu decidi não fazer nenhuma ativação. Eu decidi deixar você refletindo. Porque refletir, olhar para dentro, olhar para fora, se perceber, trazer a consciência, sentimentos, pensamentos, emoções, se responsabilizar por eles, também faz muito parte do caminho de cura. E se diante disso tudo que eu falei, você sentiu que você precisa de suporte, cansou de tentar resolver isso sozinha, cansou desse emaranhado mental, emocional, que você está presa. Você tem relações que você não está dando conta de resolver sozinha, por causa desses emaranhados. Aqui embaixo tem um link de WhatsApp para você me chamar e a gente conversar. E você entender qual vai ser, juntas vamos entender qual vai ser o melhor momento. A gente pode começar por um jogo terapêutico, onde a gente já entende bastante a tua história, a tua situação, o que está te impedindo, como você pode progredir, já recebe um tratamento. E oportunidade de seguir comigo, para eu te dar a mão e ser essa pessoa que te apoia nessa tua trajetória chamada vida. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não está inscrita, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber muito mais conteúdos como esse. E nós seguimos juntas, fazendo muitas conexões místicas de cura.